Olá, sou o professor André Adriano. Vamos trabalhar aí o direito penal militar. Nesse encontro, dois temas importantes aí, dois temas que compartilham tanto o direito penal militar quanto o direito penal comum, mas com uma outra modificaçãozinha que são onde nós focaremos. Aí esses detalhes especiais do processo do direito penal militar é que chamam mais atenção, que normalmente são cobrados pelas bancas de concursos. Se você vai fazer a prova, normalmente ela tem tanto o direito penal comum quanto o direito penal militar. Neste momento, falha um pouco a cabeça, a mente, você fica meio maluco, porque os dois institutos são parecidos, tanto o direito penal comum como o militar. O militar é um direito penal especial, ele pega a base, ele se alimenta do direito penal e modifica aqui ou ali o que é interessante para os fins militares. Aqui nesses dois nossos temas, nós temos algumas especificidades, nos quais nós veremos olhar com mais cuidado. Mas o primeiro benefício aqui, essa linguagem benefício, embora seja um pouco criticada aí pela Defensoria Pública, pelos advogados, é a forma mais clara de nós entendermos. Nós vamos tratar de dois benefícios referentes às pessoas que são condenadas criminalmente. Aqui condenadas, obviamente, aí no âmbito militar. O primeiro é a chamada suspensão condicional da pena, que está lá entre os artigos 84 e 88 do CPM. Você também pode encontrar essa suspensão condicional da pena com outro nome. Vários autores vão chamar essa suspensão de sursis. Ah, André, mas você falou sursis, mas escreveu sursis. Não. Qual que é a ideia? Isso daqui é uma palavra francesa, então eu não pronuncio ao falar o último S. Então, se você vê sursis ou sursis penal, nós estamos conversando sobre a suspensão condicional da pena. Ah, André, por que sursis penal? Tem outro sursis? Tem, existe outro sursis, o chamado sursis processual penal, que está previsto no artigo 89 da Lei do Juizado Especial, Lei 9.099. Mas já há decisão no sentido de que essa lei não se aplica no âmbito militar. Então, não há para o nosso estudo o sursis processual, única e exclusivamente o sursis penal, ou seja, a suspensão condicional da pena. Como assim? Antes de seguir, o que é isso? Qual que é a ideia do legislador? O legislador faz uma divisãozinha, e aqui nós veremos que ela é uma divisão bem lógica. Primeiro ele vai lá, olha, quando você recebe uma pena não muito significativa, uma pena não muito alta, aqui no caso, recorte uma pena que não seja superior a 2 anos, não tem por que eu te encarcerar. Por que eu vou te levar à prisão por uma pena não superior a 2 anos? Quando eu digo cuidado aqui, não superior, quer dizer que igual a 2 anos entra aqui. Não superior, ou seja, 2 é superior a 2? Não, 2 é igual. Então a ideia de não superior inclui tanto as penas inferiores a 2 anos, quanto a pena de 2 anos propriamente dita. Então, aquelas condenações que sejam até 2 anos, fixada na sentença, quando eu falo aqui, eu já tenho a sentença definitiva, aquela sentença que conclui o processo e determina, olha, você é condenado pelo artigo tal e a sua pena será de 2 anos. Essa pena de até 2 anos me permite que eu não cumpra essa pena. Como assim? Então, é um benefício para o condenado. Fala, olha, seguinte, eu estou te condenando a 2 anos, mas desde que, então somente se você cumprir essas seguintes condições que eu vou te impor, nesse caso, o que você vai ter de benefício? Você não cumpre a pena. Você não precisa cumprir a pena. Olha que beleza. Interessante, não é uma vantagem, você não vai preso, você não vai enfrentar o nosso querido cárcere, você não vai precisar ir preso, você vai ficar em suspensão. A pena vai ficar suspensa, pensa numa linha que é suspensa, ela fica parada exatamente naquele momento do início do cumprimento, ela vai ficar lá parada. Se você cumprir as condições da suspensão a contento, ao final do período de suspensão, o que acontece com você? A sua pena é extinta e você jamais vai precisar, por aquele fato penal, ir preso, ser preso. Interessante, é uma boa vantagem. Concorda? Então vamos lá. Agora vamos ver aí os requisitos legais, como que funciona. Primeiro, o primeiro aqui já conversamos, é que a pena não pode ser superior a 2 anos. Isso significa que uma pena de até 2 anos pode ser suspensa. E é muito interessante trabalhar esses dois institutos ao mesmo tempo, por quê?
Você pergunta, tá, uma pena superior a 2 anos não pode ser suspensa. Pode ser suspensa. Se é a superior, o que acontece? Tem algum benefício? Tem um benefício que é o livramento condicional que nós veremos na sequência. Olha que legal. Então aqui eu evito o cárcere. Então a suspensão condicional da pena é uma forma de evitar o cárcere, que o cárcere não se materialize, a pessoa não vá presa. Joia? Então beleza. Aqui a lei já começa nos julgando, lá no artigo 84 mesmo, já diz, olha, a suspensão de uma pena não superior a 2 anos será realizada, terá duração, aqui ela já me traz um período de duração. Que duração? A suspensão vai durar de 2 a 6 anos. Então o processo pode ficar lá esperando eu cumprir as condições por no mínimo 2, no máximo 6 anos. Aqui já é a primeira diferença. Tem algumas diferençazinhas aí do Código Penal Comum, mas você vai sentir isso no desenvolver da nossa conversa. Além disso, só basta ser 2 anos a pena aplicada e já era? Não. E lembrando, essa pena aqui é a chamada pena em concreto, é a pena estabelecida na decisão, é a pena em concreto, não é a pena em abstrato. O crime é de 1 a 4 anos, cabe sursi penal? Não sei. Pô, como não sabe? Vai depender da pena em concreto, a pena estabelecida em sentença, joia? Beleza. Então não basta não ser superior a 2 anos. Eu ainda tenho aí 2 requisitos e algumas hipóteses de não aplicabilidade. Essas daqui são importantes. Primeiro, os 2 requisitos que eu preciso cumular essa sanção de até 2 anos. Bom, o sentenciado, aquele que recebe a sentença, o condenado, não pode ser chamado reincidente. Como assim? Ele não pode ter sofrido condenação irrecorrível por outro crime. Em outras palavras, não ser reincidente. Não ser reincidente. E além de não ser reincidente ou não ter sido condenado por um crime que foi anistiado. Então tem esse cuidado aí, esse detalhamento que nós colocamos aí no material já explicativo. Na sequência, não bastam essas 2 condições que eu posso chamar aqui de objetivas, porque embora seja a condenação, eu tenho prova documental, beleza. Então não basta ser uma pena de até 2 anos e nem que ele não tenha sido condenado. Eu ainda tenho que olhar as condições aqui subjetivas do condenado. Aqui é uma ideia de merecimento. Principalmente não só o merecimento, mas eu penso naquela prognose, naquela possibilidade daquela pessoa voltar a praticar crime. Então, olha, o que crime que ele praticou? Ele é um criminoso habitual? Ele vem praticando vários crimes? Eu tenho que olhar tudo isso para ver se subjetivamente aquele sujeito, subjetivo do sujeito, ele indica que ele merece aquele benefício. Joia? Agora, além disso, eu tenho hipóteses e a lei separa em 2 momentos, eu agrupei aqui pra gente, para facilitar. Ele começa dizendo, olha, não se aplica algumas penas. Aqui o foco é a pena de prisão, detenção, reclusão. Agora, tem algumas penas que não são englobadas pela minha suspensão condicional. Essas 4 penas não são suspensas, elas se cumprem. Quais são elas? Primeiro, a pena de reforma. Ela não é suspensa, ela é cumprida. A pena de suspensão de exercício, e aqui a lei ainda quebra lá os tipos de exercício, mas a suspensão do exercício não é suspensa, cumprida. As penas acessórias, qualquer pena acessória, ela é cumprida. Então, a suspensão condicional de pena são somente para as penas principais, excluídas a reforma, a suspensão e excluída ainda a medida de segurança. Também não se aplica a medida de segurança. Joia, então essas 4 penas aqui não se aplicam. A medida de segurança não é bem pena, é uma sanção, mas joia também não recebe sursi. Além disso, há certos crimes que não podem receber o sursi penal. Quais são eles? Bom, qualquer crime cometido em tempo de guerra. A lei militar, o CPM, ela é muito restritiva com os crimes cometidos em tempo de guerra. Muito restritiva mesmo. Não cabe sursi. Que crime de guerra? Todos. Não cabe. Felizmente nós não temos guerra. Felizmente a maioria dos concursos não cobra os crimes em tempo de guerra, mas cobra você saber que
Para esses crimes não cabe o sursi, não cabe a suspensão. Além disso, eu tenho alguns crimes aí em tempo de paz que também não permitem o sursi. Tá aí no seu material, tem um rol taxativo. Normalmente aqueles contra a segurança externa, o motim, são alguns crimes específicos listados no CPM e esse rol é taxativo, ou seja, não tem nada fora dele. Os outros todos são permitidos. Joia? Vamos seguir aqui. Agora, a lei ainda me diz o seguinte, olha, as condições do meu sursi estão todas aí descritas na sentença. Porque além daquelas condições legais, o juiz pode estabelecer outras. Normalmente o que se impõe umas medidas restritivas de direito, umas penas restritivas de direito. Ah, vai prestar serviço, vai fazer alguma coisa para justificar essa suspensão. Não é simplesmente ficar em casa com o braço para cima. Não, mas vamos lá. Agora, últimos tópicos aqui da nossa suspensão. A suspensão, além dos requisitos, ela tem 3 pontos chaves. Primeiro são os requisitos, quando cabe. Segundo, as hipóteses de revogação. E a terceira são aquelas hipóteses de não aplicabilidade que nós vimos antes. Mas beleza. Aqui nas hipóteses de revogação, primeiro, eu tenho 2 tipos de revogação. Eu tenho as revogações que são obrigatórias, que é o juiz é obrigado a não ter opção. Uma vez aparecendo uma dessas condições, dessas 3 condições, o juiz é obrigado a revogar o sursi antes concedido. Quais são essas condições de revogação obrigatória? Primeira condição, se o meu condenado for condenado novamente, se ele tiver uma nova condenação por crime, e aqui seja crime comum ou crime militar, a lei não diferencia. Fala, ó, crime comum ou crime militar. Foi condenado, mas ele foi condenado por um furtinho besta lá no direito penal comum. Dane-se, dane-se. Para a lei aqui ele vai ter a revogação obrigatória. Foi condenado, dane-se. Ou ainda, se ele for condenado, aí a a contravenção penal. A contravenção penal, por óbvio, ela só existe no âmbito do direito penal comum. Não tem no âmbito militar. E para que seja obrigatória a revogação, não basta que eu seja condenado por uma contravenção penal. Eu tenho que ser condenado a uma pena privativa de liberdade, essa é a sigla aqui, PPL, ou essa pessoa condenada, essa condenação demonstra uma má índole dessa pessoa. Nossa, mas é possível uma contravenção penal demonstrar má índole? Sim, nós temos uma contravenção penal para a qual são desclassificadas várias condutas que não conseguem abranger o tipo de estupro. Tem alguns tipos de molestamento que caem para lá. Então, são algumas condutas que, embora não sejam teoricamente estupro, demonstram uma má índole. Outra famosa é aquela pessoa militar envolvida com o jogo do bicho. Embora seja contravenção penal, demonstra claramente uma má índole dessa pessoa que não merece ter esse benefício do sursi penal. Então, seja uma contravenção penal que recebe pena privativa de liberdade, André, mas lá é prisão simples. Não importa, a prisão simples do direito comum, a prisão do direito militar, detenção e reclusão são formas de pena privativa de liberdade. Só mudam alguns requisitos, ou a forma de cumprimento, pequenos detalhes, mas todas fazem parte do gênero PPL, pena privativa de liberdade. Joia? Seguindo aqui. Além disso, eu vou ter uma revogação obrigatória se o réu, aí, o condenado, não reparar o dano. É óbvio que ele não repara o dano que ele podia reparar. Se ele não podia reparar, qual que é a lógica? Aqui ele tem que não reparar dolosamente, por vontade. Ele pode reparar, mas ele não quer. Além, no caso do militar, essa daqui é exclusiva para o militar. Os demais cabem para o civil também. Mas no caso do militar, eu também tenho a revogação obrigatória se esse militar for punido por infração disciplinar grave, a famosa falta grave. Aqui não é crime. Crime está aqui. Eu estou falando de uma infração disciplinar grave. É por isso que é só militar, né? Civil tem infração disciplinar grave? Não tem nem disciplina. Aqui é só para o militar. Joia? Seguindo, eu ainda tenho as causas de revogação facultativa. Na verdade, é uma só, que é um pouco ampla. O juiz pode, aqui ele deve. Então, a revogação obrigatória, o juiz deve revogar. Na revogação facultativa, o juiz
Pode. Fica aí discricionário ao juiz para que vai ver as condições efetivas. Pode, quando esse agente descumprir outras condições. Que outras condições? Outras condições fixadas pelo juiz. O juiz fala, você vai pintar muro da comunidade, ele não pinta. Aí o juiz vai ver se ele revoga ou não, se ele substitui por outra ou não. Joia? Últimos dois temas aqui. Eventualmente, que a questão é, se eu fico com a minha suspensão correndo, ao final do prazo, o que acontece? Ao final do prazo acontece a extinção da pena. Esse é o que eu busco. Ah, já suspendeu por 2 anos, as condições são essas. Terminou 2 anos, cumpriu as condições? Extingue. E se eu tenho dúvida se ele cumpriu, o que eu faço? Eu tenho que prorrogar o prazo, prorrogar esse prazo. Imagina que a pessoa está sendo aí processada por um crime, eu não tenho certeza se ela cometeu ou não, que aqui eu preciso ter certeza que ela cometeu o crime, né? Então vamos suspender a suspensão, ela fica prorrogada, ela se mantém, ó, fica suspensa até resolver esse problema. Então eu permito a prorrogação de prazo para verificar se de fato ele faz jus aí à extinção, porque terminou o prazo sem prorrogação, o que acontece? Extinção da pena. Eu saio lá, eu não devo mais nada, não devo mais nada. Joia? Vamos seguir aqui nosso segundo tema, livramento condicional, vem aqui comigo. O livramento condicional, ele vem na sequência. Ele está lá nos artigos 89 a 97. O livramento condicional, ele se dá num momento posterior. Por quê? Na suspensão da pena, o que acontece? A suspensão da pena eu nem comecei a cumprir. O livramento condicional é diferente. O livramento condicional, eu estou em cumprimento. Eu estou cumprindo a minha pena. A pena já está rodando. Só que aqui eu tenho um benefício depois que eu estou cumprindo a pena. Logo, lembra, por sursi, eu preciso de uma pena de até 2 anos. Aqui eu complemento, é uma pena também igual ou superior a 2 anos. Aqui é o inverso, né? Eu parto de 2 para cima. Então aqui eu exijo, lógico, que a pessoa tenha sido condenada. Eu não vou ter benefício prisional se ela não foi condenada. Condenada a uma pena aí de reclusão ou de detenção, uma pena privativa de liberdade. Tem que estar preso. Está preso, essa pena é igual ou superior a 2 anos, e aí se ele cumprir aqui 4 requisitos, ele pode receber o livramento condicional, ou seja, ele está regularmente cumprindo pena, mas ele obtém esse benefício de ser livrado, de ser solto sob condições. Ele vai direto para o meio aberto, desde que ele cumpra algumas condições legais. Como assim? Quais são as condições? Primeiro, aqui eu adianto, a lei me traz os 3 incisos, mas eu já trago uma do finalzinho do capítulo, que é o seguinte. E aqui a mesma lógica. Você vai ver que ela repete muita coisa do sursi, ela tem muito parecido com o sursi, por isso que é legal trabalhar junto. Mas quais são as condições? A primeira condição aqui, e é uma pergunta, eu faço em forma de pergunta, crime cometido em tempo de guerra permite livramento condicional? Não permite, né? Não, a primeira condição, não pode ser crime cometido em tempo de guerra. Só crime cometido em tempo de paz, que essa é a maioria dos nossos crimes. Nós temos 2 grandes títulos aí na parte especial do Código Penal Militar. Os crimes cometidos em tempo de paz, que são a maioria, e o finalzinho do nosso CPM, que são os crimes cometidos em tempo de guerra. Muito penas maiores, pena de morte, inclusive, e restrições grandes aí nos benefícios prisionais. Então aqui, a primeira condição é não pode ser crime cometido em tempo de guerra. Então durante guerra não vale vários xizinhos para você não esquecer. Além disso, eu tenho 3 outros requisitos que você vai reconhecer 2 deles aí muito parecidos. Mas o primeiro, lógico, eu falei, olha, ele tem que ser condenado, ele tem que estar em cumprimento de pena, então ele tem que cumprir alguma pena. Que pena, André? Então aqui cuidado, os prazos são um pouquinho diferentes da lei penal comum, inclusive que a lei penal comum tem aquela bagunça de hediondo, etc. Aqui, mais tranquilo, só 2 prazos. Se o meu sujeito for primário, eu tenho que cumprir aí metade da pena. Então, primário eu preciso cumprir metade da minha pena. E se ele for reincidente? Se ele for reincidente, aí eu cumpro 2/3 da pena. Se ele for reincidente, então 2/3 da pena. Aqui uma observaçãozinha, esses 2/3 também se aplicam aí na hipótese do artigo 97. Eu não vou desenvolver aqui a hipótese
ela tem uma incidência menor em provas e concursos, mas só para você ter ideia que os 2/3 também se aplicam a alguns casos de crime cometido por réu primário. E aí eu tenho um rol também taxativo aqui, eu tenho um rol taxativo nesse artigo 97, falar, olha, nesse crime, normalmente os crimes que envolvem a segurança externa, nesses crimes que o artigo 97 nos traz, também são exigidos um maior tempo, um maior lapso de cumprimento. Esse maior lapso vai ser de 2/3. Então a regra, primário, metade, reincidente ou crimes específicos, 2/3. Joia? Os outros 2 requisitos você já conhece, nós já conversamos. Quais? Bom, eu tenho que reparar o dano quando for possível fazê-lo. Se eu não reparar porque não quis, não tenho direito ao livramento. Normalmente é difícil essa recuperação, normalmente ela é financeira. Terceiro, tem que se analisar aqui as condições subjetivas. Eu tenho que ver se ele merece. Condição subjetiva é o merecimento. Eu ver as condições dessa pessoa, eu ver se de fato é cabível, se é caso de conceder esse benefício. Na sequência, aqui um pouco de formalidade. Para conceder o livramento, o que eu preciso? Eu preciso do famoso parecer técnico. É um parecer que virá do nosso conselho penitenciário. Eu tenho um conselho penitenciário que vai emitir um parecer para verificar se é caso ou não de livramento condicional. Cuidado aqui que no direito penal isso andou mudando, a LEP mudou bastante, mas aqui eu preciso de um parecer. Esse parecer não se basta, eu preciso do parecer além. Eu preciso ouvir o diretor do estabelecimento, que estabelecimento onde o réu estiver preso. Ah, ele está preso? Sim, ele está preso, tanto que ele precisa cumprir pena, né? Então, o diretor do local em que ele esteja preso e sempre em sede de benefício, o MP tem que ser ouvido. Joia? Com uma observação aqui, se essa pessoa, se esse réu estiver em medida de segurança, além de parecer do Conselho Penitenciário, além de ouvir o diretor do estabelecimento, além de ouvir o MP, eu preciso de uma perícia que comprove a tal da cessação de periculosidade. Quem está em medida de segurança, ele está em medida de segurança porque representa um perigo, não é simplesmente para aplicar pena. São requisitos e motivos diferentes, então preciso dessa perícia. Joia? Vamos aqui para a nossa última lousa, o último pedaço da nossa lousa, porque assim como o sursi, o livramento também tem casos de revogação obrigatória e facultativa, só que aqui eu tenho um pouquinho mais de detalhamento. Revogações obrigatórias. Quais são as revogações obrigatórias? São 2 básicas. E aqui, basicamente, você vê aí o cometimento de infração. A infração aqui, infração se leia crime, né? A prática de crime. De crime. Primeiro, qual que é o primeiro crime? Se ele praticar uma infração durante o benefício, durante o livramento. Ele está lá livre, leve e solto, vai lá e mata alguém. Vai ficar em livramento? Não. Revogo aí obrigatório, o juiz não tem opção. Segundo, infração anterior, se a unificação prejudicar o benefício. Como assim, André? Pensa comigo, eu preciso cumprir metade da pena. Joia? Então eu tenho uma pena de 20 anos, cumpri 10, sou primário, cumpri 10, aí eu vou para o livramento condicional. Só que eu estava sendo processado por um crime anterior. E aí finalmente saiu a minha decisão desse crime anterior. Com essa nova pena, eu tenho que unificar todas as penas. Com esta nova pena, o que acontece com o meu cálculo? Ele tem que ser refeito com base no total de pena. E aí, com base no total, falar, amigão, você não tem mais metade, você precisa ficar mais 2, 3 anos para ter metade do total. Então, se essa infração anterior tornar necessário modificar os meus requisitos, aí, lógico, eu não posso ficar em livramento condicional. Beleza? Beleza? Além disso, eu tenho lá as causas de revogação facultativa. Aqui também eu tenho diferenças. Revogação facultativa. São 3 as causas de revogação facultativa. A primeira a gente já conhece. Deixar aí o condenado de cumprir as condições impostas na sentença. Essa é a primeira. Agora eu tenho outras 2. Se essa pessoa for condenada por contravenção. Contravenção, você sabe, é menos grave que o crime, mas se for condenada por contravenção, aqui é diferente, hein? No sursi estava em outro lugar. No sursi era obrigatória. Aqui é uma facultativa. O juiz pode, não deve. Ele faz se ele entender que é o caso. Na sequência, e aqui olha que interessante, se esse militar é igualzinho, a mesma pegada da outra. Se esse militar for condenado por falta grave, lá infração disciplinar de natureza grave. Então, militar aqui, essa obviamente só se aplica ao nosso militar, né? Só se aplica ao militar. Então, aqui só revisando, revogação obrigatória, infração, prática de crime. Se o crime for durante o livramento,
perdeu o Playboy. Se o crime for anterior, eu revogo não obrigatoriamente, não naturalmente. Eu vou ter que fazer o cálculo, naturalmente, né? Eu vou ter que refazer o cálculo para ver se ele tem direito. E eu vou ter que olhar duas coisas. Primeiro, o percentual de cumprimento, metade ou 2/3. E segundo, se com essa nova condenação ele não virou reincidente, aí aumenta ainda, sai da metade, por exemplo, para 2/3. Essas são as obrigatórias. Além disso, eu tenho as facultativas quando deixa de cumprir as outras condições, quando condenado por contravenção, e aí é só contravenção só no âmbito comum, e por fim, quando ele comete aí uma infração disciplinar de natureza grave, isso só para o militar. Últimos dois tópicos, efeitos. Efeito. Uma vez que eu pratico, se eu estou em livramento condicional, se eu cumprir aquele prazo determinado de livramento condicional, o que? O que falta para minha pena? Normalmente, eu tenho extinta a minha punibilidade. Eu tenho extinto a minha punibilidade ao final. Esse é meu efeito mais natural. Esse é meu efeito mais esperado. Qual é o efeito? Extinguir a punibilidade. Contudo, no entanto, assim como no sursi, assim como na suspensão, eu posso ter a suspensão do livramento ou a prorrogação. Ele pode ficar suspenso, pode ficar prorrogado, até resolver uma questão incidental para verificar a revogação obrigatória ou facultativa, ou então simplesmente eu suspendo, mando ele de volta para a prisão e falo, você perdeu. Perdeu. E aí, aqui eu tenho uma observação importante, olha. Um efeito de perder o meu sursi, se eu perco o meu se eu perco o meu livramento condicional, se eu perder aí o meu livramento condicional, o que acontece comigo? Eu não posso ter renovado o meu livramento. Não posso renovar. Eu perdi, o benefício já era, não posso pedir de novo, diferente do direito penal comum. Aqui eu tenho uma vedação. Revogado não pode. A não ser, e aqui cuidado, exceto... Eu só não vou perder a possibilidade de renovar o benefício se eu perdi o benefício aqui, ó, por infração anterior. Lembra a infração anterior que me fez ter um novo cálculo? Tava lá 10 anos, pô, tem o benefício, joia. Aí vem uma infração anterior que eu estava respondendo, tava lá em recurso, tava lá no STM, aí veio, André, você foi condenado. Putz, então vai refazer meu cálculo. Aí eu volto para o regime fechado, lá volto a ser preso. Mas nessa hipótese, não vou poder pedir um novo livramento? Posso. Qual que é a ideia aqui do legislador? Olha, como você perdeu o livramento por algo passado, não é algo atual, ok, aí você pode. Agora, nas outras hipóteses aqui, se você praticar infração durante o livramento, descumprir as condições do livramento, se você for condenado por contravenção ou se praticar uma falta disciplinar grave, você perde o seu benefício e não pode retomar, não pode pedir de novo, azar. Joia? E aqui, então, ao final, se eu não descumprir, se não for revogado, eu tenho a extinção da pena. Olha que beleza, eu fico em regime aberto ali, em livramento condicional, na belezinha, acabou, joia. Vamos fazer aqui uma questãozinha para ver se ficou claro. Uma questão aí da CESP de 2015, uma questão interessante, que você precisa estudar para você saber exatamente como responder a questão, o que esperar desse tipo de questão. Mas vamos lá. Certo militar das Forças Armadas foi condenado por crime militar e, depois de cumpridos todos os requisitos e condições que possibilitavam a concessão de livramento condicional, foi-lhe concedido tal benefício. Nessa situação, se o liberado deixar de cumprir qualquer das condições constantes na sentença, referida concessão deverá ser obrigatoriamente revogada. E aqui nós estamos com uma questão obviamente errada, incorreta. Por quê? Olha aqui, qualquer das condições... Não, nós sabemos que tem condição de revogação obrigatória, que são duas, e condições de revogação facultativa, que são 3. Óbvio, então, olha, a maioria é de revogação facultativa. Então, essa assertiva está errada, está incorreta. Então, veja, essa é a forma de pergunta. Desejo bons estudos e até a próxima.